Sofia sentou-se no sofá. Clara caminhou até a geladeira e pegou 2 latas de cerveja. Ao ver como as mãos da amiga tremiam, ela mesma rompeu os lacres. Estou com pressentimento ruim. Clara estendeu o braço tocando a mão da amiga. Fique calma, Sofia. Se ele estiver no hospital, Miguel vai achá-lo. Do lado de fora, o vento soprava espalhando folhas secas. Eu sei que alguma coisa aconteceu, Clara. O Paulo pode ser louco para muita coisa, mas ele não pegaria uma moto e simplesmente sumiria. Ele teria me ligado, ou me atendido nas vezes em que ligamos. Clara se lembrou de ter ouvido a amiga dizer ao rapaz sobre avisar caso precisasse de ajuda. Mas sem Miguel por ali, a única coisa que podiam mesmo fazer era esperar. Sofia bebeu mais um gole da cerveja e colocou a lata na mesinha entre os sofás. Ao se levantar, falou para a amiga. Acho que vou me deitar um pouco. Você me avisa se eles chegarem? É claro, pode ir. Vai descansar. Ao ver Sofia subindo, Clara tentou mais uma vez ligar para Paulo, mas não obteve resposta. As mensagens também continuavam sem visualização. Após beber a cerveja, Clara recolheu as latas e as jogou no lixo. A preocupação de Sofia começava também a tomar conta de Clara. Ela ligou a TV para se distrair. Enquanto zapeava os canais, tentou uma ligação para Miguel, mas esse também não atendeu. Sofia se deitou. Abraçada ao travesseiro, começou a chorar. Conhecia Paulo desde os seus 17 anos, quando frequentaram juntos o mesmo curso pré-vestibular. Não eram namorados, mas costumavam ficar, pois ambos eram pessoas avessas a relacionamentos fixos, uma vez que não abriam mão de suas liberdades. Na linguagem atual, eles costumavam dizer que se curtiam muito. Talvez a única relação que conseguisse encarar fosse entre ambos. Em mais de uma ocasião, Paulo havia tocado naquele assunto. Ela, porém, recusara. Resolveu que assim que ele voltasse, daria-lhe uma chance. Ao pensar nisso, ouviu o barulho de algo batendo contra a sua janela. Sem entender, ergueu o corpo na cama apoiada no braço e ficou esperando. De repente, ouviu outro barulho. Percebeu que eram pequenas pedras atingindo o vidro. Uma terceira veio logo em seguida. Nervosa, Sofia se levantou e olhou para fora. Lá estava Paulo, parado no gramado abaixo. Paulo, o que aconteceu? Ele não respondeu. Colocou o indicador sobre os lábios, pedindo a ela que fizesse silêncio. Depois, com a mesma mão, fez um sinal para que ela fosse até ele. O que houve? Onde você estava? Perguntou ela, baixando a voz. Outra vez ele não respondeu. Apenas gesticulou para que ela descesse. Devagar, Sofia calçou os tênis e desceu do quarto. Quando passou pela sala, viu que Clara cochilava também com a TV ligada. Pensou em avisar a amiga sobre o retorno de Paulo, mas decidiu que era melhor saber primeiro o que ele queria. Com cuidado, fechou a porta e desceu os degraus da varanda, contornando a casa. Paulo estava lá, esperando por ela. A olhava sorrindo. Porém, por um momento ela notou algo estranho na expressão dele. Seu doido, quase nos matou de preocupação. O Miguel foi até para a cidade te procurar. Onde é que você se meteu? Quando ela o abraçou, sentiu que a pele de seu pescoço estava gelada, mas acreditou que fosse devido ao vento úmido que soprava ali. Pelo jeito ia chover. Eu precisava te mostrar uma coisa, ele disse no ouvido dela. Então, segurando Sofia pela mão, Paulo foi caminhando na direção da mata. Em alguns momentos, ela sentia um leve desconforto quando ele pressionava seus dedos com um pouco mais de força. Contornar o pequeno alojamento adentrando a mata por uma trilha parcialmente oculta. Você está me deixando nervosa, Paulo. Onde é que estamos indo? Ele não respondeu, nem sequer olhou para trás. Continuaram caminhando até chegar a uma pequena clareira circular rodeada de pedras. Ele então parou, ainda de costas para ela. Por que é que me trouxe aqui? O que tem para me mostrar? A voz de Sofia já começava a mostrar um tom de irritação. Bem devagar, Paulo foi se virando e conforme seu rosto ia se expondo, os olhos de Sofia se arregalavam de horror. O rosto dele estava pálido. Os lábios escuros distendiam-se em um arremedo de sorriso.
enquanto um líquido preto e viscoso escorria dos cantos da boca, descendo diretamente pelo queixo. No lugar dos olhos haviam apenas as órbitas vazias, rodeadas de sangue seco. Sofia soltou um grito em desespero. Sentia que aqueles buracos escuros na face do namorado a encaravam, mesmo sem entender como. Ela se virou pronta para correr, mas então ouviu o som farfalhante de folhas sendo sacudidas e um galho a atingiu no meio do rosto. Com o nariz sangrando, ela caiu ao chão e viu quando um feixe de folhas se envolveu em seu braço, enrolando-se como uma serpente. A garota lutou para se libertar, mas os ramos pareciam feitos de aço. Um outro agarrou a perna dela e logo em seguida um terceiro se envolveu no pescoço. Aqueles tentáculos vegetais a mantinham presa ao chão. Logo sua outra perna estava presa. A criatura que usava o rosto de Paulo se aproximou e abaixou-se ao lado dela, agarrando sua única mão livre. Paulo, me ajuda, Paulo, por favor! Sofia implorava olhando para aquele rosto morto. Um brilho avermelhado ardia no fundo daquelas órbitas escuras. Ao ver aquilo, ela soube imediatamente que iria morrer. Não, por favor! Ela implorava. Então suas amarras de folhas começaram a puxar. O sangue começou a verter dos tornozelos, pulso e pescoço. Os ramos espinhosos penetraram a pele dela, cortantes feito garras. Antes que seu coração parasse devido ao choque, Sofia sentiu seus membros serem arrancados do corpo. Pôde ouvir o som grotesco da carne se arrebentando. Ela já estava morta quando a cabeça foi arrancada, sendo arrastada para o mato, assim como as pernas e o braço. Clara acordou assustada. Teve a impressão de ouvir alguém chamando pelo nome. A TV estava ligada ainda, transmitindo um seriado que ela não conhecia. Olhou ao redor e a casa estava completamente silenciosa, porém aquela sensação incômoda ainda insistia em perturbá-la. Apunhou o celular no braço do sofá e conferiu que horas eram. Já se passava das 8 da noite. De repente ouviu um barulho que vinha de cima. Parecia uma porta se fechando. Levantou-se rápido, acreditando que Sofia havia se levantado. Sofia, é você? Ela chamou, porém não houve nenhuma resposta. Miguel, Paulo? Mais uma vez apenas o silêncio. Começou a subir as escadas devagar, atenta a qualquer som que pudesse ouvir. Quando chegou ao patamar da escada, viu que o alçapão acima da porta do quarto de Miguel estava aberto e a escada de madeira que conduzia até lá havia sido abaixada. Olhando para a abertura, Clara chamou. Miguel, você tá aí? Ela aguardou a resposta que não vinha. Agarrando os corrimões de madeira, Clara começou a subir degrau por degrau. Quando sua cabeça passou pela abertura, sentiu o cheiro de mofo e ar empoeirado que comichou suas narinas. Subiu os degraus que restavam e adentrou o sótão. Haviam caixas encostadas às paredes e pilhas de jornal, assim como diversos feixes de lenha para a lareira da sala, que parecia ser muito pouco usada. A altura do lugar era suficiente para que ela não precisasse ficar abaixada. Quando caminhou alguns passos, percebeu que uma lâmpada comum pendia de um fio enrolado à viga central. Ao lado do bocal da lâmpada havia um pequeno botão. Ao acioná-lo, a luz varreu toda a escuridão ao redor, apesar de que em alguns lugares mais afastados as sombras permaneceram. As paredes estavam cobertas de fotografias emolduradas em vários tamanhos. Algumas eram daquela casa, outras de pessoas que ela nunca tinha visto. Todas pareciam ser de épocas diferentes, já estando algumas bastante amareladas. Ao se aproximar da parede, Clara viu que uma das fotos da casa estava datada na lateral inferior como sendo o ano de 1828. No retrato de um casal, um homem usava um terno completo e chapéu, e a mulher um vestido longo e acinturado, parecido com aqueles usados por atrizes em filmes de época.
Foi quando, mesmo atenta às fotos, Clara pôde perceber um clarão atrás de si. Ao se virar, viu-se diante da mesma garota que estava assombrando desde o dia que havia chegado. Não tenha medo, apenas me escute, por favor, pediu a garota como se implorasse.